Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de Hermenêutica das Epístolas Paulinas, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa terceira aula deste módulo, tratando aqui sobre essas questões das epístolas, né, das cartas que Paulo escreveu. Tem sido bem importante a gente falar sobre esse assunto. Falamos em algumas questões introdutórias que tratam exatamente da importância da interpretação das epístolas. Não é à toa que essas epístolas têm a sua grande importância, né? Não é à toa que elas têm essa relação quando a gente vai analisar uma carta. Então, pensando sobre isso, a gente agora entra nas pressuposições ao se formar uma cosmovisão. Lembra que a gente colocou que a hermenêutica ela é importante porque ela nos ajuda a formar uma cosmovisão, né? Ela nos ajuda a entender a cosmovisão de tal forma, a Bíblia de tal forma que ela vai guiar a forma como a gente vive, né? Ela vai guiar a forma como a gente conduz a nossa vida. Basicamente, a Bíblia, então, o estudo da Bíblia nos leva a uma cosmovisão. Quando a gente trata da hermenêutica das epístolas, a gente está falando de como a gente vai entender como as epístolas, a partir da forma como a gente interpreta as epístolas, como elas podem guiar a nossa cosmovisão, como elas podem nos levar em direção a decisões, né, a pensamentos, enfim, a uma cosmovisão que faça sentido, certo? E que nos direcione nas nossas decisões, pensamentos, etc., o que uma cosmovisão faz. Então, para se falar de cosmovisão, nós temos algumas pressuposições, alguns pressupostos, algo que a partir do qual a gente vai, né? A parte desses pressupostos. Que pressupostos são esses? Primeiro, só é possível construir uma cosmovisão a partir da Escritura se a Escritura apresentar uma cosmovisão unificada. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente busca a Escritura para nos direcionar, ela precisa apresentar uma cosmovisão unificada. É importante falar sobre isso porque quando a gente, muitas pessoas quando vão analisar a Bíblia, elas ao invés de analisar a Bíblia de forma unificada, elas analisam a Bíblia de forma fragmentada, como se a Bíblia fosse escrita de forma fragmentada. Como assim? É aquela ideia, né, de que eu vou pegar a Bíblia e vou abrir em algum lugar e ela vai me dizer alguma coisa para eu fazer. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Quase como se fosse a Bíblia fosse uma caixinha, né, de biscoito da sorte que vão me dizer ali. Tem um pensamento para hoje aqui que vai me direcionar de alguma forma. O que a Bíblia vai me dizer hoje? Tem até uma expressão, né? Tirar uma palavra. Então eu vou tirar uma palavra aqui, vou abrir em algum lugar e a Bíblia vai me dizer alguma coisa. Essa é uma forma fragmentada de pensar na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita de uma forma fragmentada, ela não foi escrita de uma forma assim, em pedaços, certo? Paulo, quando foi pensar e escrever as suas cartas, ele não fez de uma forma fragmentada, em que o capítulo 16 de Romanos não tem muita coisa a ver com o capítulo 2 de 1 Coríntios, certo? E até com o capítulo 3 da carta aos Romanos. Então eu não posso simplesmente abrir Romanos 16 e simplesmente agora eu vou entender esse texto aqui e Deus vai falar comigo aqui. Entenda, eu não quero aqui dizer onde e como Deus vai agir, certo? Eu acho que Deus age de forma miraculosa e faz o que Ele quer do jeito que Ele quer, dentro obviamente da sua natureza e sem furar, né? Sem ir contra a sua natureza santa e justa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a forma mais apropriada de entender a revelação de Deus não é fragmentar a sua palavra a esmo. Na verdade, a Bíblia ela é coesa, certo? Ao invés da Bíblia ser fragmentada, na verdade a Bíblia é coesa, certo? Ela é unificada, ou seja, ela segue uma série de argumentações de pontos
de afirmações que fazem sentido, certo? São várias, mas elas fazem sentido juntas. Elas têm uma sequência, certo? Então, quando a gente entende que a Bíblia segue uma sequência, que a Bíblia segue uma porção de ligações, e que ela tem uma afirmação geral, que é de que Deus amou esse mundo aqui, as pessoas, e salvou esse mundo para a sua glória, né? Salvou pessoas que ele elegeu para a sua glória. E Deus tem um plano da salvação, e esse plano, né, esse projeto da salvação que Deus tem, ele executou e tem executado, na verdade, porque teve o seu ápice ali na cruz, tem as suas consequências na nossa vida hoje e haverá de ser concluído lá na volta de Jesus Cristo. Mas se a gente não entender que a Bíblia tem essa coesão, que ela traz uma cosmovisão unificada, além de pensar que ela é fragmentada, a gente pode achar que a Bíblia também ela apresenta contradições, certo? Quando a gente começa a notar a Bíblia, pensar nela como se ela fosse um livro cheio de fragmentos, né? De uma forma fragmentada e não de uma forma coesa, a gente vai encontrar contradições. Ou seja, a gente vai ver que quando algum autor ele se distancia do outro e até começa a falar uma coisa que pode parecer contraditória ao que o outro falou, a gente pode correr o risco de achar que ele errou, né? Que um está falando diferente do outro e que na verdade nós temos ali uma contradição. Então nós precisamos de alguns pressupostos para fugir dessa ideia. E um dos pressupostos importantíssimos é nós assumimos, primeiro, a Bíblia, ela tem uma cosmovisão unificada, ela diz uma coisa, claro, ela diz várias coisas, mas ela segue uma argumentação própria. E nós também temos que assumir a lei da não contradição, para se ter uma visão da verdade. Eu tenho uma lei da não contradição. O que é a lei da não contradição? A lei da não contradição, se você nunca ouviu falar dela, é que A é diferente de B, certo? Como assim? A é diferente de B e A não pode ser igual a B e igual a A ao mesmo tempo, certo? Então, A é igual a A e B é igual a B. A não pode ser igual a B e igual a A ao mesmo tempo. Elas são diferentes. Essa história aí de A e B, né? É uma questão aí da filosofia, mas é basicamente dizer o seguinte: se eu digo que o céu é azul, o céu não pode ser azul e eu digo que o céu é vermelho. O céu não pode ser azul e vermelho ao mesmo tempo, certo? A mesma situação, ao mesmo tempo, de acordo com o mesmo referencial. Se eu olho para o céu e digo que o céu é azul, ele é azul e pronto, certo? E se ele é azul de fato, ele não pode ser azul e vermelho ao mesmo tempo, na mesma hora. Essa é a lei da não contradição. Por que eu estou dizendo isso? Parece um papo meio filosófico, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Paulo diz que a justificação é pela fé. Tiago diz que nós somos justificados pelas obras. Então, o que eu posso entender a partir disso? Se eu não tenho um pressuposto de que a Bíblia traz uma cosmovisão unificada, e se eu não tenho o pressuposto de que a Bíblia traz uma lei da não contradição sobre a sua visão da verdade, eu posso dizer, poderia dizer que Paulo e Tiago, eles não podem estar falando a mesma coisa e usando afirmações contrárias. Ou seja, Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está dizendo a mesma coisa, então eles estão... Alguém aí está errado, certo? Ou então os dois estão certos ao mesmo tempo, mas um contradizendo o outro. Não. Ou um está certo e o outro está errado, certo? Ou um está certo e o outro está errado, ou os dois estão certos, mas falando coisas um pouco diferentes. Não quero aqui tornar isso uma discussão muito abstrata,
Entenda o seguinte: se Paulo diz que nós somos justificados pela fé e Tiago diz que nós somos justificados pelas obras, o que eu posso entender? Se eu entendo que a Bíblia ela é coesa, e isso é algo que eu defendo, é um pressuposto, a diferença desse pressuposto para outros que o mundo traz é que esse pressuposto está colocado aqui, é como se eu tivesse trazido a carta, né, colocado a carta na mesa, até que essa é a minha carta aqui, ó. Eu acredito na pressuposição de que a Bíblia traz uma cosmovisão unificada e que ela traz uma lei da não contradição. Então, o que eu posso entender? Paulo e Tiago estão certos, mas eles não estão falando exatamente a mesma coisa. Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé, porque ele está falando de como a nossa salvação é obtida, certo? Ele está falando do que eu posso fazer para ser salvo. E eu, Felipe, eu mesmo posso fazer para ser salvo. Ele diz que é somente pela fé, justificados, pois pela fé tem paz com Deus. Já Tiago diz de uma justificação por obras no sentido de que nós, depois de salvos, a forma como se sabe que alguém é salvo, que alguém é justificado, é por suas obras. Então é como se, eu sempre explico isso, que é como se nós estivéssemos olhando para Paulo, na verdade, como se a gente estivesse olhando para a salvação. Então aqui a gente tem a salvação, certo? E Paulo está olhando aqui para antes da salvação. Deixa eu melhorar isso aqui. Paulo está aqui olhando para antes da salvação e Tiago está olhando para depois da salvação. Paulo está focalizando aqui e Tiago está olhando aqui, certo? Aqui é o período da nossa salvação. Como assim? Alguém que não é salvo, ele obtém a salvação a partir, a justificação, a salvação, estou colocando desse ponto, a partir da sua fé, certo? Ou seja, antes da salvação, o que você tem para chegar nela é a fé, certo? Já depois da salvação, quando você já é salvo, a forma como eu sei que você é salvo é a partir das obras. Então, é assim que eu sei que eu sou salvo, se eu apresento obras de justiça. Isso é bíblico. Então, isso quer dizer, então, que que Paulo está sendo contraditório a Tiago? Não. Na verdade, lei da não contradição. Eles estão dizendo, os dois estão certos, mas eles não estão falando coisas contraditórias. Eles não podem estar certos ao mesmo tempo e sendo contraditórios ao mesmo tempo. Os dois estão certos, só que eles estão falando coisas, na verdade, coisas diferentes acerca do mesmo assunto. Ou melhor dizendo, eles estão falando talvez a mesma coisa, mas de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente. Talvez seja melhor a gente colocar dessa forma. Eles estão falando de uma perspectiva diferente. Paulo está falando de uma perspectiva de quem está antes da salvação e precisa da fé para ter salvação, e Tiago está falando para quem está depois da salvação e as obras são uma testificação da sua salvação. Espero que você tenha entendido isso. Ou seja, a Bíblia fala a mesma coisa. A Bíblia fala de salvação, mas um está focalizando para o tempo anterior à salvação e o outro está apontando e focalizando, enfatizando a parte que vem depois da salvação. No final das contas, aquele que é salvo, ele foi salvo absolutamente e unicamente pela fé. Não fez nenhuma obra para que fosse salvo, mas depois de salvo, as suas obras testificam que a sua fé é verdadeira. O meu ponto aqui é que alguém que poderia ser contra essa explicação, né, ser contra a visão de que a Bíblia é inerrante, de que a Bíblia é coesa, alguém que fosse contra isso poderia dizer assim: mas assim é muito fácil, né? Você está pegando uma contradição e está dando uma desculpinha para isso, né? E o que eu posso dizer, na verdade, é o seguinte: isso não é somente da Bíblia.
Existem vários teóricos, né, quando a gente estuda, seja qual for a área. Estudei um pouco de linguística e às vezes os autores eles estavam falando a mesma coisa com palavras diferentes. Eles estavam apontando para o mesmo fenômeno linguístico. Um usava uma metodologia, o outro usava outra e chegava no mesmo lugar. Alguém que não estudasse, entendesse bem aquilo, poderia achar que um estava contradizendo o outro, mas na verdade nem era isso. Então, assim, lei da não contradição, nós entendemos que Paulo e Tiago não estão falando da mesma coisa. Não podem estar falando da mesma coisa e usando afirmações contrárias, né? Não é assim que funciona. Paulo e Tiago estão falando da salvação de perspectivas diferentes. Eles não precisam estar contradizendo um ao outro. Na verdade, eles estão complementando um ao outro. São duas coisas absolutamente diferentes. Contradizer e complementar. E o que muitas vezes acontece, infelizmente, é que quem é contra essa visão, essa pressuposição da inerrância da palavra de Deus, não importa a explicação que se dê, vão sempre achar que essa é uma desculpa menor, que na verdade essa é uma forma de tentar se sair e fugir da realidade de que a Bíblia é contraditória em si mesma. Então, eu acredito que essa é uma visão muito mais honesta, essa visão que nós estamos apresentando aqui. Que a gente está dizendo, olha, eu acredito nesse pressuposto. A outra pessoa pode dizer, não acredito nesse pressuposto, para mim a Bíblia tem erros. Pois então aí está o seu pressuposto. Às vezes o que está por trás dessas afirmações contrárias à coesão, né, da palavra de Deus é aquela ideia de que nós podemos ter alguma neutralidade. Se você tiver um pressuposto já de que a Bíblia não pode ser contradita, então você nunca vai achar contradição na Bíblia. Mas a questão é que nós estamos pressupondo, já está pressuposto isso, certo? E aquela pessoa que acha que tem erros na Bíblia, ela está também tendo um pressuposto, ela não está neutra também dentro da sua análise. Ela está também enviesada com relação a um pensamento de que a Bíblia é um livro puramente humano, escrito simplesmente por homens, sujeito a erros como qualquer outro tipo de literatura, etc. Nós estamos vendo aí exatamente uma questão de coração. Cada um entende de uma forma e absorve isso para si de uma forma que muitas vezes pode ser contrária àquilo que Deus traz. Se nós de fato pressupomos que Deus foi quem revelou a sua palavra na Escritura, e que Deus é inerrante também, de que Deus é perfeito, as outras coisas são corolárias, né? Não lembro agora, eu sempre tenho dificuldade com isso, né? Corolários, né? Exatamente. Então elas vão partir daí, elas vão partir dessa pressuposição, certo? São afirmações que vão partir dessa questão aí, de um pressuposto maior, que a Bíblia não tem erros. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo e aquilo que ele escreve, eu já tenho que ter para mim esse pressuposto. O apóstolo Paulo não errou, ele não está indo contra Jesus Cristo, ele não está estragando a religião cristã, como alguns podem dizer, né? Ele não está indo contra o que Jesus ensinou, pelo contrário, Paulo está complementando aquilo que nós temos de ensino acerca do Senhor Jesus Cristo nas suas cartas. Na verdade, a complementação de Paulo muito é importante porque é uma aplicação já na vida da comunidade cristã. Se você tiver simplesmente os evangelhos, aquilo que Jesus ensinou, aquilo é um ensinamento importantíssimo, óbvio, veio do Senhor Jesus Cristo, mas na sequência da revelação, nós vemos as aplicações daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou já na vida direta da comunidade, que já apresenta os seus problemas e que precisam ser sanados à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, já aplicado à vida delas. Então, as epístolas, elas têm um grande valor também por essa razão. Não é que elas vão ser contraditórias àquilo que os evangelhos ensinam, mas na verdade elas vão ser complementares àquilo que o evangelho ensina. Muito bem, um outro ponto aqui para a gente salientar é que a gente precisa lembrar
sobre a definição da exegese e a intenção do autor, certo? Esse ponto aqui, na verdade, é um dos pontos mais importantes dentro do que a gente estuda em hermenêutica. A exegese é o método pelo qual nós descobrimos o que os autores quiseram dizer ao escrever uma porção particular de um texto. Algumas pessoas, e aqui não daria tempo para falar tudo, absolutamente tudo, sobre o que está envolvido nessa afirmação, mas muitas pessoas não acreditam que nós podemos chegar no significado de um texto, sendo esse significado aquilo que o autor quis dizer. Eu lembro que uma vez eu estudei para o vestibular e o meu professor, ele é um professor de literatura, ele dizia que, tentando contextualizar você, os autores que faziam parte da lista dos autores que precisavam ser lidos para prestar prova especificamente de literatura, né, de português, lá da universidade, eram autores que alguns deles estavam vivos, certo? Então ele dizia, olha, tem gente dizendo aí que para assistir a palestra do autor tal, porque ele vai falar sobre o livro, e muita gente corria para lá. E esse professor dizia, olha, quem sabe sobre a obra não é o autor, quem sabe sobre a obra somos nós, que estudamos literatura e tal. Ou seja, ele queria dizer que ele sabia mais sobre literatura, sobre o livro do autor do que o próprio autor. E eu preciso dizer para você que em muitos pontos era até verdadeiro o que ele estava falando. De fato, a sua análise já cuidadosa, já treinada com relação às relações literárias de um texto, poderiam notar pontos que nem mesmo o autor notaria na sua própria obra. Mas isso nós estamos falando de um autor que é um autor que não é inspirado, que não teve o seu escrito inspirado por Deus. Nós estamos falando de um autor sujeito a falhas. Não é que Paulo não estivesse sujeito a falhas, mas quando ele escreveu a escritura, quando ele escreveu os livros que estão na escritura, o apóstolo Paulo não errou, porque aquele texto é inspirado por Deus. Então, de fato, nós podemos conseguir entender aquilo que o autor quis dizer. Não que a gente vai entrar na mente do autor, mas a partir da forma como ele deixou para nós, ou seja, a partir da sua argumentação, a partir das palavras que ele escolheu, dos tempos verbais, das relações, das conjunções, da construção do seu argumento, a gente pode chegar a entender onde estão as ênfases. Aqui ficou óbvio que esse autor quis colocar uma ênfase, não poderia ter tomado essa decisão sintática aqui por acaso. Aqui ficou claro que o autor quis dar esse tipo de argumento. Quando Paulo fala megeneito, que é de modo nenhum, é uma ênfase absoluta com relação àquilo que ele está falando, né? Se nós vamos pecar mais para que a graça seja abundante, ele diz de modo nenhum. É claro e óbvio a partir dessa expressão de um grego que fica muito patente aos olhos de quem lê, a partir exatamente também da forma como as pessoas se comunicavam naquela época, que Paulo está dando uma ênfase muito forte, mas muito forte quando ele diz megeneto, ou seja, o autor quis dar ênfase. Eu posso chegar nisso aí. Eu entrei na mente de Paulo? Não. Mas o que foi que eu fiz? Eu notei a partir das suas expressões que ele quis dar uma ênfase aqui. Então, podemos chegar aí. Não podemos separar o significado da escritura da intenção dos seus autores. E uma forma muito fácil de cair aqui é você dizer assim, mas para mim esse texto não quis dizer isso. Para mim, e às vezes no mesmo contexto, muitas pessoas dizem isso para mim, e aí fica o texto lá com vários significados. Não é bem assim. Na verdade, a Bíblia tem um significado, o texto tem um significado, que foi o que o autor quis dizer, e nós queremos chegar nesse significado aí, ok? Espero que você tenha entendido esse ponto. A gente vai falar mais sobre isso, mas deixar claro que buscamos a intenção autoral, entendeu? O que Paulo quis dizer nas suas epístolas, para que isso fique mais claro para a gente. Espero que você tenha gostado e que nas próximas aulas vamos já
seguir aí falando sobre as questões já textuais, né? Muitas questões textuais com relação a essa hermenêutica. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.